Tá vendo essa pilha aqui, ó? Isso aqui tudo. Livros que serão doados, dados de presente, sorteados aqui. Aguardem, vem muito sorteio por aí aqui no CCL. Depois de ter um tempinho já com essa trilogia na estante, ela me chamou e eu fui ler Fundação, do Isaac Asimov. Desse autor eu já tinha lido apenas o Eu, Robô e tinha gostado bastante. A história vai passar num futuro em que os homens já dominaram aí o espaço, a galáxia, e existe um império galáctico que tá mandando muito bem, a sociedade está prosperando cada vez mais. E aí existe um cientista que é o Hari Seldon, que ele cria uma modalidade científica que eu entendi, chamada psicohistória. Eu achei isso bem bacana. A psicohistória, ela estuda os aspectos psicológicos, eu acho que é mais até sociais também, da própria história, fazendo um pouco de previsão para o futuro. Ela percebe o rumo que a história vai se tomando e coloca situações que realmente vão acontecer. É um pouco semelhante à previsão do tempo. Eu sei que a nossa previsão do tempo às vezes não acerta tanto assim, mas é algo mais, é muito científico essa previsão aqui. O Hari Seldon, ele vai avisar, ele já começa a história, um cientista que foi bem renomado chegando, que é o Gaal. Ele chega no planeta de Trenton para se encontrar com o Hari Seldon. E todas essas ideias assim do Hari Seldon já estão bem famosas de certa forma aí pelo Império Galáctico, e quando ele chega, ele é surpreendido por algumas pessoas do poder político questionando a presença dele ali no planeta Trendle, e levam ele, o Hari Seldon, para uma espécie de tribunal, porque as ideias do Hari Seldon de que o Império Galáctico vai acabar. Ele já faz essa previsão na ciência da psicohistória. O começo desse livro é simplesmente estupendo, porque o Isaac Asimov, ele brinca com diálogos muito bem estruturados pro lado da lógica e da dedução, assim. A gente sente que o Hari Seldon, ele tem planos, ele tá exatamente, apesar de estar meio que em um tribunal, em um julgamento com o Gaal, a gente sente que ele tá fazendo uma coisa pré-determinada, assim, que ele tá com consciência do que ele tá fazendo. Na verdade, ele tá induzindo e manipulando pessoas. O Império não aceita a previsão de que ele vai acabar. O Hari Seldon, ele fala que existe uma espécie de período aí que vai ser de 3.000 anos, que o Império vai viver numa certa barbárie, mas que ele pode, a ciência da psicohistória e cientistas podem reduzir esse período. Então, nesse jogo de palavras de discussões, se ele conseguir construir uma fundação de pesquisa para criar uma enciclopédia de conhecimento, esse período de barbárie não vai ser tão grande assim, vai ser bem menor. O Império acaba concordando e o Hari Seldon propõe uma grande quantidade de cientistas para fazer essa fundação que vai construir a enciclopédia galáctica. Só que o Império diz assim: não, tudo bem, você pode, só que eu vou botar você num planeta bem assim distante, de fronteira, meio periférico, chamado Terminus. E eles vão. Aí o Isaac Asimov corta a história para uma outra parte em que já se passaram mais de 50 anos. O Hari Seldon até já morreu. Ninguém sabe se ele morreu ou não. Fica esse clima assim de mistério, mas algumas pessoas falam que ele já morreu. Mas a fundação já está funcionando a todo vapor. E como é que essa fundação funciona? O planeta é basicamente para que aqueles cientistas criem a enciclopédia galáctica. Então, o planeta vive apenas da ciência. O que importa para ele é a ciência. Mas o planeta criou uma estrutura política, assim, com um prefeito que vai organizar ali as coisas na fundação. Só que já está começando a ter a queda do Império.
E como é que começa a queda do Império? Pelo comércio. Alguns planetas já começam a olhar a fundação, assim, olha, aquele planeta, ele ainda tem alguns recursos. Por que aquele planeta, aquelas pessoas estão ali sobrevivendo, não estão com falta de nenhuma mercadoria, vamos dizer assim, e eles estão fazendo enciclopédia. Então, a gente salta no futuro para uma treta, assim, que o prefeito de Terminus, ele precisa, de certa forma, ele tem um certo conflito com os próprios cientistas da fundação. Uma observação importante é que não tem mais os psicohistoriadores, então eles não têm mais como prever quais as situações que vão ocorrer até essa queda do Império Galáctico mesmo, mas eles têm uma caixa com informações do Hari Seldon para serem abertas num determinado período X, e essa caixa vai ser aberta. E depois a gente vai se surpreendendo assim com o que o Hari Seldon pensou para aquele planeta. Existe também, né, nesse livro, além da temática política, uma temática de religião, porque de certa forma, para se sustentar a fundação, para se sustentar essa ciência, essa enciclopédia, e para que essa enciclopédia foi feita? Será que realmente ela tem um propósito de salvar o Império Galáctico? São essas as nossas, o nosso mistério que nos envolve para a gente continuar fazendo a leitura de fundação do Isaac Asimov. O problema é o seguinte: o livro ele é picotado em partes que vão dar saltos no tempo. E os personagens são muitos, então não dá pra gente se envolver com os personagens. Pode acontecer que algum leitor consiga, acredito que sim, mas pra mim, a escrita da ficção científica, por si só, e o Isaac Asimov já tinha isso no Eu, Robô, ela tem que te prender pelo enredo. Normalmente ela não tem assim uma narrativa tão envolvente, ela tem uma narrativa direta. E os personagens, no caso do Eu, Robô, a gente tinha pelo menos uma personagem que até ficava. Aqui a gente tem o Hari Seldon aparecendo em cada parte da história, às vezes até como uma lenda. O Eu, Robô, eu acho que tinha a pesquisadora que a gente tinha uma conexão com ela de certa forma, o que pra mim eu não peguei. Talvez eu tinha que ler esse livro com mais atenção, possivelmente. E então para cada pedacinho é meio que uma parte da história que vai se desenrolando, tramas políticas, situações em que, na verdade, talvez aí para quem já leu as Crônicas de Gelo e Fogo, são intrigas assim, políticas e que envolvem as áreas da ciência, as áreas do próprio governo e a área do comércio. Uma coisa que eu achei mais interessante aqui foi como o papel da religião foi colocado com um certo propósito, que me fez ter pensamentos e conexões com os dias atuais, que de certa forma tem uma lógica. Para que se sustente uma certa ideologia, precisa de uma fé, de uma religião por detrás. E para terminar, assim, eu acho que o que eu falo, o enredo da fundação é um bom enredo, é um enredo que muita gente gosta bastante. Então eu acho que é uma história que vale a pena ser lida, para ver a opinião de cada leitor. Eu acho que tem muita gente que ama. Não foi o meu caso, inclusive eu me decepcionei muito. Eu descobri que é um fator assim que quando eu comecei a gostar de ler, eu fui percebendo toda a estrutura literária baseada em enredo, narrativa e personagens. Eu gostava dos três, eu percebia que os personagens já faziam um certo diferencial no meu envolvimento com a leitura, mas eu tinha ainda uma coisa de gostar, de me envolver de certa forma com leituras que não tivessem os elementos de narrativa e personagem tão bons assim, mas que o enredo fosse muito bom.
Eu percebi que hoje eu não tô mais conseguindo me envolver com histórias que só tenham um enredo bom e que os personagens e a narrativa fiquem muito a desejar. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu acho que se eu precisaria talvez ler em um outro momento ou ler com mais atenção para que eu desse, acho que talvez o devido mérito que essa trilogia, que esse primeiro volume tem aqui. Então é isso, me contem o que vocês acharam de Fundação. Já leram outros livros do Isaac Asimov?